Bom dia, gente. Vamos falar sobre a cultura da pimenta do reino. Nosso grupo é composto por Maria Eduarda, Maria Graziella e Mariana Brandão. Bom, a classificação botâmica da pimenta do reino é Piper nigrum L, o gênero é Piper, a classe Dicotyledôneas, a ordem Piperalis e a família Piperaceae. A espécie é perene, semilenhosa e trepadeira. Pode passar. Então, as características edafoclimáticas da pimenteira. O clima que se recomenda para o plantio é quente e úmido, e a precipitação pluvial de 1.500 mililitros e 300 mililitros bem distribuídos entre a região. Umidade relativa do ar de 80 a 88%, temperatura média de 23 graus Celsius e 28, e brilho solar acima de 2.000 horas por ano. Ainda em relação às características edafoclimáticas da pimenta do reino, dessa vez em relação ao solo, a pimenta do reino é uma planta que se adapta e cresce bem em diversos tipos de solo, especialmente os que são bem drenados e que têm um teor de argila suficiente para que ela possa reter umidade durante o período seco. Além disso, recomenda-se áreas de terra firme. Não recomenda-se solos de várzeas, porque eles têm uma boa fertilidade, mas eles são muito encharcados e úmidos e têm deficiência de oxigênio, o que faz com que o desenvolvimento do sistema radicular da planta seja prejudicado, que favorece o aparecimento de fungos patogênicos ou oportunistas. Também deve-se evitar solos arenosos ou pedregosos e topografias excessivamente onduladas. Além disso, deve-se evitar áreas sujeitas a encharcamento, já que a pimenteira ela não suporta umidade excessiva. E quando ela está sob umidade excessiva, a falta de aeração faz com que a planta fique suscetível ao ataque de invasores secundários que causam apodrecimento de tecidos radiculares. A pimenta do reino pode ser propagada por semente ou por estacas, sendo que, convencionalmente, o método mais indicado é o de propagação por estacas, pois a forma pimentais com uma boa conformação e precocidade e uniforme de produção. E a propagação por semente é mais demorada e resulta um desinforme da cultura. As mudas de semente também não se reproduzem exatamente como as características da planta mãe. Então, como já foi dito, o método mais indicado é por estacas. Pode passar. Bom, sobre a preparação das mudas, as mudas devem ser obtidas pelo método de estarquia. Então, uma das características mais principais que essas mudas devem ter é um ramo ototrópico ou de crescimento de vigor de alto vigor e com idade entre 1 a 3 anos. A segunda característica é possuir de 2 a 3 nós com uma folha madura no nó superior. A terceira característica deve ser ar-condicionadas em sacos plásticos com a dimensão de 15 centímetros de largura e 20 de altura. Outra característica é ter de 3 a 6 meses. E a última característica é a brotação deve ser semilenhosa, com 3 a 5 folhas maduras. A colheita da pimenta do reino. Para a colheita, os frutos precisam estar maduros. Bem, os frutos maduros eles ficam amarelados ou avermelhados. A colheita é feita de forma manual, em sacos de aninhagem, e os frutos, que ficam na parte alta da planta, eles podem ser colhidos com o auxílio de um cavalete. O transporte deve ser feito em sacos de aninhagem.
até o local de debulha. Os frutos eles podem ser retirados de forma manual ou por meio de um debulhador mecânico. E depois de debulhados, o material precisa ser colocado em um local limpo e protegido de animais, para poder secar em pleno sol, e precisa estar bem espalhado para secar por completo igualmente. Cerca de 3 a 5 dias depois, a secagem já ocorreu completamente, da qual resulta a pimenta preta, com umidade menor que 13%, e então os frutos devem ser transferidos para sacos de aninhagem, para o armazenamento ou a comercialização. Então, as noções de mercado. A maior parte da produção da pimenta do reino vem de pequenas propriedades, que veem na pimenta do reino uma forma de renda importante, já que cada pimenteira adulta produz 5 quilos do produto, que é vendido a cerca de R$ 10 por quilo. Além disso, é, a pimenta do reino é uma cultura geradora de renda para famílias rurais, como já foi citado, e chega a empregar cerca de 50 mil pessoas no período de safra e divisas em torno de 50 milhões de dólares por ano através das exportações. Quanto à produção nacional, Pará é o que mais produz, é o maior produtor e exportador dessa especiaria, contribuindo com cerca de 87% da produção total do Brasil, seguido do Espírito Santo, Bahia, Maranhão e Paraíba. Aí a gente tem dois gráficos que indicam a quantidade produzida em toneladas em 2019 e em 2014. Em 2014, a Bahia produziu 10% da produção total no Brasil, e em 2019 diminuiu para 8%, foi uma diminuição não tão expressiva assim, e a gente pode perceber que a Bahia não representa uma quantidade tão grande assim como o Pará, por exemplo, como foi citado, representa 87% da produção total do Brasil inteiro. Bom, aqui nós vamos trazer um plano de implementação. A área de plantio deve ser selecionada preferencialmente em áreas que já foram trabalhadas anteriormente, a fim de facilitar o preparo e reduzir os custos operacionais, assim como cumprir também a legislação ambiental, que para poder impedir que derrube e queime as matas. Então, a área deve ser plana, evitando solos rasos ou encharcados, e a drenar, isso aí. Cova. Quando se utilizar o tutor morto, após o fincamento dos estacões, é feita a abertura de covas 40 por 40, com cerca de 20 a 30 dias antes do plantio. O covamento deve ser feito do lado leste dos tutores, na direção do sol nascente para proteger as mudas contra o sol da tarde. Por ocasião da abertura da cova, a terra dos primeiros 20 centímetros de profundidade deve ser separada do restante, ser utilizada no fechamento depois. Na cova aberta, aplica-se 5 kg de esterco de curral curtido ou 1,5 kg de horta de mamona juntamente com o total de fertilizante fosfatado. Enche a cova com a terra retirada, mistura o adubo e o calcário domilítico. Para a correção do solo, deve ser aplicada na cova 30 dias antes do plantio. O plantio. A época de plantio ideal uma coisa importante ressaltar é que a área estabelecida é de 5 hectares na região do Baixo Sul da Bahia. Enfim, continuando. A época ideal de plantio é no início da época de chuvas, que é em torno do mês de junho aqui na nossa região. E, então, as mudas elas vão ser plantadas em posição inclinada no solo, depois de abrir as covas, como o Grazi falou, com a parte superior voltada para o tutu. O que é o tutor? Então, a pimenteira ela é uma planta trepadeira, então ela precisa de um tutor, né, de um suporte para poder guiar a planta ao crescimento e desenvolvimento dela. Que pode ser um tutor morto ou vivo. O morto é basicamente
um pedaço de madeira, né, uma estação de madeira, como chama, e a distância entre a muda e o tutor é de aproximadamente 20 centímetros, como está no slide. Logo após o plantio, as mudas elas têm que ser protegidas do sol com folhas de palmeiras, pode ser coqueiro, piaçava, açaí, babaçu, dendê e inajá. Os tratos culturais. Então, existem alguns tratos culturais que são importantes para a cultura da pimenteira. O primeiro deles é o amarrio, que é basicamente amarrar com fita plástica ou barbante para facilitar a fixação das raízes de sustentação da planta jovem ao tutor, para evitar o tombamento. Isso acontece quando as plantas ainda estão jovens, quando elas não atingiram ainda o ponto mais alto dos tutores, para poder elas conseguirem de fato se prender no tutor. A capina e roçagem. Fazer capina para o controle das plantas invasoras e roçagem é o serviço de corte de mato rasteiro. A roçagem é uma prática menos danosa do que a capina, porque ela protege melhor o solo e as raízes da planta. Para fazer a capina, tem que tomar muito cuidado para não provocar cortes nas raízes, para não acontecer a penetração de agentes patogênicos. E é isso. Cobertura morta. A cobertura morta deve ser colocada no final do período chuvoso e mantida no período de estiagem. Ela consiste na colocação de material vegetal, palha ou capim seco proveniente das roçagens ou das capineiras em torno da planta. É importante porque mantém o solo úmido, reduz a concorrência das plantas daninhas, além de evitar erosão e servir como fonte de matéria orgânica. Bom, a drenagem, você deve abrir valas que possibilitem o acesso o escoamento da água. Em caso de encharcamento, a drenagem é a prática imprescindível, né? Que você deve ser feita a abertura de valas que possibilitem o escoamento desse excesso de água. O amontoamento é uma prática feita com o objetivo de evitar o empoçamento da água da chuva no pé da pimenteira e, ao mesmo tempo, conservar a umidade. Faz-se uma amontoa, chegando-se a terra ou restos provenientes da capina ao redor da pimenteira. É isso, obrigada pela atenção.